Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver como que o especialista em geopolítica Leonardo Trevisan analisa todo essa guerra e esses problemas que estamos tendo lá no Irã. O que tem me chamado bastante atenção vamos imaginar a seguinte situação: se eu e você fôssemos primeiro-ministro ou presidente de qualquer país, né? Depois dessas idas e vindas, principalmente depois de você dizer, olha, eu vou dar 14 dias para a diplomacia funcionar, e eu fiz a conta, 36 horas depois, manda o seu avião mais forte para atacar a pessoa que você disse que ia dar 14 dias. Eu pergunto, se eu e você fôssemos primeiro-ministro, né, de qualquer lugar, nós iríamos confiar na palavra desse presidente? Como é que fica a confiabilidade? Porque a vida segue. Né? Eu vou fazer acordos, eu vou negociar. É o primeiro PIB do mundo. Né? Há um risco. Né? Aquelas visitas ao Salão Oval, todos que forem convidados para lá vão, sei lá, pôr um pouquinho, né, as barbas de molho. Você lembra o que aconteceu naquele Salão Oval? Com o Zelensky, com o Ramaphosa da África do Sul, com o próprio Merz, com o Carter do Canadá. Então, quando você olha para esse quadro, né, a confiabilidade da figura presidencial norte-americana começa a ficar bastante afetada. Isso vai ter custo. Né? E, de alguma forma, o peso dos Estados Unidos, ao contrário do que a gente imagina, peso de um país, palavra de um país, ela vem junto com credibilidade daquele que é seu representante. Você oferece 14 dias mínimo, para você negociar e 36 horas depois você ataca. Quando a gente olha para esse quadro, a gente observa que esse problema é interno também. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, representou o triste papel no dia 14 de junho, o ataque inicial de Israel foi no dia 13, no dia 14 de junho, dizer, nós não temos nada a ver com isso, lembra disso? Estavam, de alguma forma, não fomos nem informados. Mentira. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que lamentar, mas observar como qualquer analista faria, se eu confio nesse banco. Né? Eu vou pegar dinheiro emprestado desse banco? É esse o ponto. Né? A credibilidade, de alguma forma, ficou muito atingida por esses movimentos todos, que, como você descreveu, parecem não ter limites. Né? Pois é, professor, bom dia, Débora falando aqui. Esse episódio tem gerado uma série de instabilidades e tensões, um receio no mundo todo, como o senhor falava há pouco. Só o fechamento do Estreito de Hormuz pode afetar uma porcentagem expressiva de escoamento de petróleo mundial, isso sem falar em outros impactos. Ao atacar o programa nuclear iraniano, o presidente dos Estados Unidos espera que o Irã aceite uma saída diplomática. Mas, na sua avaliação, quais devem ser os próximos passos, já que estamos falando de um regime dos ayatolás que é extremamente imprevisível? Olha, primeiro, a gente precisa ter bem claro, né, que esse ataque aconteceu algumas horas depois que que o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica assegurou, com todas as letras, abre aspas, não há indícios de que o Irã esteja desenvolvendo uma bomba atômica. Ele desenvolveu enriquecimento de urânio. Do enriquecimento de urânio até a bomba atômica, o caminho é longo e ele não há indícios disso. É o que disse o Megali. Há 20 anos todos nós ouvimos que o Irã está desenvolvendo uma bomba atômica. Na prática, quando a gente vê isso, o que tem é enriquecimento de urânio, o que tem é, de alguma forma, uma retórica do regime dos ayatolás sem um objetivo claro e direto, sem cruzar a linha vermelha. O fato real é que, de algum modo, essa ameaça se transformou, né, de um possível implemento de um programa nuclear até uma bomba atômica, se transformou numa desculpa eficiente para você manter a tensão com os ayatolá. Na prática, quando a gente vê de novo, né, o regime dos ayatolá não tem nada de agradável. Né? Eu vou lembrar um nome só, Mahsa Amini. Mahsa Amini era uma moça de 22 anos que colocou o véu da cabeça um pouco errado, deixou aparecer um pouco dos cabelos. Foi o suficiente, né, para morrer. Isso é um caso. As revoltas, os protestos, né, eles provocaram mais de 500 mortos no Irã. Então, quando a gente olha, isso no passado, quando a gente olha para esse fato, é evidente que existe uma polícia de costumes que vigia a moral alheia,
Então, nós não estamos enfeitando o regime dos ayatollahs, vamos devagar. Né? O que nós estamos dizendo, e com toda razão, o Megali lembrou, há uma questão de soberania. Né? A ONU, de certa forma, tem sido muito, muito ineficiente, muito incapaz de preservar os acordos básicos, a carta dela mesmo, que prevê essa defesa de soberania. Isso tem acontecido repetidamente nos mais variados lugares, da Ucrânia a Gaza. Quando nós olhamos para esse quadro, é evidente, né, que o quadro envolvendo diretamente a aviação americana, envolvendo diretamente ataques aéreos americanos, é uma escalada, é um ponto a mais. Né? Você me diz, bom, vai haver algum tipo de controle sobre isso no Conselho de Segurança? Desculpe, eu não acredito nisso. Né? Então, portanto, me parece, Débora, que a única possibilidade real de você conter essa escalada é a economia, é o bolso, é a subida do preço do petróleo. Isso talvez, e tem um detalhe sobre isso que é delicado. Hoje, o grande protetor do Irã, a grande possibilidade do Irã não estar isolado, a mão amiga que o Irã tem é a da China. Agora eu vou complicar um pouquinho isso. A saída do Irã de fechar Hormuz e dar um castigo ao Ocidente, subindo o preço do petróleo, agora vamos lá, não interessa à China. A grande protetora do Irã também não vê nisso uma boa saída para ela. A China precisa vender, exportar. Preço alto de petróleo começa a subir, o frete já subiu. Se a gente olhar para essa realidade, para a China não é o melhor indicador. A China precisa de estabilidade econômica para recuperar as suas crises econômicas internas. A situação do Irã é grave, porque mesmo a verdadeira arma atômica que ele tem, que é o Estreito do Hormuz, o grande aliado dele talvez pense 2 vezes em fechar. Chegamos então à minha pergunta, professor, ainda dá tempo, né, da gente conversar mais um tiquinho, é o seguinte, justamente o papel de China e Rússia no que acontece neste momento. Lembrando que os Estados Unidos, são 5 os membros da ONU, né, permanentes, que têm o poder de veto, né, na ONU. Estados Unidos, então por isso a gente assiste com frequência essas resoluções não avançarem, porque os Estados Unidos têm poder de veto, assim como Reino Unido, França, Rússia e China. O que é que a gente espera de Rússia e principalmente China nesse momento, professor? Bom, a Rússia, Carla, essa pergunta é fundamental, porque o Irã mandou o seu chanceler, Abbas Araghchi, fazer exatamente uma visita a Moscou para ultimar essa aproximação, para, de certa forma, dizer, olha, eu vou bater na outra porta. Né? Putin já se ofereceu como negociador. Né? A gente precisa ver, quando a gente fala de Rússia, a gente está falando do junior partner em relação à China. Né? Quem tem alguma dúvida disso, pensa que o PIB chinês é de 19 trilhões, o PIB russo é de menos de 2, ele é menor que o do Brasil. Então, quem é que tem grana para sustentar o que fala? Né? Na verdade, a China é o X da história. Né? A Rússia. Bom, então vamos lá, né, meu povo? Que basicamente o professor aqui está dizendo é que os Estados Unidos sim violou os direitos das Nações Unidas, né, ao atacar um país, né, que por mais que houvesse indícios de que eles estavam enriquecendo urânio, né, não seria assim uma justificativa plausível para fazer esse ataque, né? Foi mais um ataque mesmo, acredito eu, que para mostrar sua força, para, sabe, causar sei lá, né? Mas enfim. Bom, porque como o professor mesmo já disse, o fato deles estarem enriquecendo urânio não significa que eles têm ou que eles teriam uma bomba atômica, né? Um passo muito grande do enriquecimento urânio até você ter uma bomba atômica. Então, e além disso também, né, um ponto muito importante que ficou muito explícito isso na fala do professor é o fato de que os Estados Unidos havia dito, né, que daria 14 dias para negociar, para chegar num consenso. Agora, os Estados Unidos já está dizendo que vai fazer um cessar-fogo e que entre Israel e o Irã e tudo mais, tá? Agora, depois que eles já foram lá e já jogaram 3 bombas, né, super potentes, agora eles falam em um cessar-fogo, sabe? Então, tipo, foi só meio que pra jogar, assim, um
um incêndio, né? Causar um incêndio, tipo, só para jogar mais gasolina ali na fogueira, de um problema que era de Israel, que eles não precisavam, os Estados Unidos não precisavam ter se metido nesse problema, né? Mas quiseram ali dar o ar da graça deles. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? A, o Irã já disse que vai fechar o canal de Hormuz, ainda não se sabe se isso já realmente foi feito, né? Mas isso vai ter uma reação muito grande, já teve uma reação, o preço do petróleo já aumentou. Outra coisa também que pode acontecer, né, são os ataques agora, e principalmente ataques terroristas, né? Porque a gente sabe que o governo iraniano, de uma certa forma, tem algumas ligações com alguns grupos terroristas. Então, isso pode vir a acontecer nos Estados Unidos e na Europa também, né? Principalmente nos Estados Unidos, porque é o grande, né, inimigo, assim, em Israel também. Vamos ver agora como é que vai se decorrer a semana e os dias. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal e tchau, tchau. Até a próxima.